E a gente vai acompanhar agora o momento em que o Carlomán chegou à delegacia. Ele chegou a dizer que iria se explicar ao delegado e ao juiz e depois falaria com a imprensa. O repórter esse é o Carlomán dos Santos, 26 anos, sendo trazido aí pela Polícia Civil, pelo delegado Ricardo Viana. Carlomán, com relação a esses crimes aí, você tem alguma coisa a falar? Vai ser esclarecido. Você vai esclarecer? Sim. Mas qual que é o seu envolvimento da participação? Vou falar com o advogado e juiz. Com vocês falarei depois. Com o advogado de defesa? Falar com o delegado e juiz. Falarei com vocês depois. Olha aí, a gente está vendo o momento em que ele chegou na delegacia, o Tatuzinho acompanhou e ouviu dele dizendo isso. Primeiro eu vou fazer o que eu preciso fazer. O que será que ele disse durante horas de depoimento? Que informações novas ele traz para essa investigação? Que respostas chegam a partir desse depoimento? É o que a gente quer saber. Ele é o quarto suspeito de participar dessa chacina que vitimou a família da cabeleireira Elisamar. E a gente está nesse assunto aqui há 2 semanas. Ele se entregou ontem à tarde. Era aquele foragido com envolvimento com o PCC. Tem 26 anos, é considerado muito perigoso. Se apresentou na Delegacia de Polícia de São Sebastião e foi encaminhado para a do Paranoá, 6ª DP, onde prestou depoimento e onde está a Maíra Guedes agora, ao vivo, para trazer detalhes para a gente. Maíra, estava circulando já uma imagem de que estava sendo oferecida uma recompensa por informações que levassem até o Carlomán. Nem foi necessário, ele mesmo se entregou, não é isso? Isso, viu, Neila? Ele mesmo se entregou, procurou a delegacia de São Sebastião. Os agentes lá tomaram conhecimento e imediatamente já avisaram a equipe aqui da 6ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia que está conduzindo essa investigação. E ele foi trazido para cá, exatamente essas imagens que nós acompanhamos. O momento em que ele chegou aqui na delegacia, havia uma grande quantidade de imprensa aqui acompanhando tudo isso. Acompanhamos também o nosso repórter Paulo Vitor Tatuzinho, questionando o Carlomán a respeito da participação dele nesse crime. Ele chegou a mencionar, como nós acompanhamos, que falaria com a imprensa depois de conversar com o juiz, depois de conversar com a polícia, e a gente aguarda, né, esse posicionamento também com relação ao advogado dele, a defesa dele, para saber o que vai ser dito. Isso por quê, Neila? Porque ele passou a noite aqui na delegacia, de acordo com as informações que nós tivemos agora de manhã. Ele está aqui dentro, está ainda aqui na 6ª DP. Foram horas e horas de depoimento e a gente entrou em contato também com o delegado Ricardo Viana, o delegado que está acompanhando, que está passando as informações para a imprensa. Ele não vai entrar ao vivo com a gente agora porque está concluindo as investigações, tá? Esse foi o posicionamento mais recente do delegado com relação a esse caso, depois de ouvir o Carlomán. E vale ressaltar o seguinte, né? O Carlomán, que ele era procurado, estava foragido, como você bem disse, havia até uma oferta de dinheiro para que ele se entregasse, para que as pessoas dessem alguma informação a respeito do paradeiro dele. Ele se entregou antes. Então ele acabou prestando depoimento aqui. E de acordo com as informações que nós temos, foi um depoimento longo e isso deve ter ajudado bastante a polícia a juntar as peças dessa história para realmente entender o que aconteceu, o que levou à morte dessas 10 pessoas da mesma família. Ao que tudo indica, foi uma motivação financeira, o interesse desses suspeitos no dinheiro que mulheres da família teriam recebido recentemente. Alguns valores já foram encontrados nas contas de alguns dos suspeitos, mas a polícia ainda está atrás desse outro valor, dessas outras quantias. E com relação aos presos que foram trazidos aqui, a gente tem o Gideon Batista, ele que não falou nada para a polícia. Temos o Horácio Carlos, de 49 anos, ele que já ajudou com alguns elementos que chegaram para essa história, inclusive com indicação de cativeiro, indicação do local onde 3 corpos foram encontrados. Tem também o Fabrício Canhedo, de 37 anos, o Fabrício que também prestou depoimento para a polícia, dizendo que ele seria o responsável por cuidar do cativeiro onde as mulheres foram mantidas reféns. E tivemos agora o Carlomán, que também prestou esse depoimento. Então temos dos 4 suspeitos presos, 3 deles que inicialmente já falaram com a polícia está juntando todas essas informações
que, segundo o delegado, já estão sendo, então, finalizadas, uma investigação que já está sendo concluída, até porque os corpos também já foram identificados. Importante ressaltar, viu, Neila, que nessa história dos 4 suspeitos presos, há também aí um adolescente de 17 anos que acabou sendo trazido para a delegacia. Ele disse para a Polícia Militar que teve uma participação aí nessa chacina, levando móveis para o local do cativeiro, que justifica aí a teoria de que foi algo planejado, de que essas pessoas foram mantidas reféns aí durante um período longo de tempo, mas ele acabou sendo liberado porque não houve situação de flagrante. Claro que agora esse depoimento dele, essa confissão também está sendo apurada não pela 6ª Delegacia de Polícia, mas pela Delegacia da Criança e do Adolescente, Neila. A gente sabe que, pelo que você disse, que o delegado não vai se pronunciar agora porque está numa missão muito importante. Você também já disse que ele passou a noite inteira em depoimento, o Carlomán. Mas já dá para saber se ele trouxe elementos novos para essa investigação que mudam alguma coisa da linha que o delegado estava usando? A gente tem alguma notícia sobre novidade? Olha só, Neila, certamente esse depoimento ajudou bastante a polícia, até mesmo por esse posicionamento do delegado Ricardo Viana de dizer que está concluindo as investigações. Claro que a gente está aguardando aí um posicionamento oficial com relação aos elementos trazidos durante esse depoimento. Até então, como nós dissemos, a motivação teria sido financeira. A polícia vai trazer para a gente essas informações. Há a expectativa, inclusive, que essa coletiva seja realizada nas próximas horas para que a gente tenha as informações necessárias para, de fato, dizer se esse caso foi encerrado ou não. Isso vai depender bastante do que o delegado conversar com a imprensa daqui a pouquinho nessa coletiva que vai ser dada provavelmente pela Divisão de Comunicação da Polícia Civil. A gente está acompanhando todo o desenrolar aqui, até porque a qualquer momento ele pode, sair aqui da delegacia. A gente não sabe como é que estão esses depoimentos, se a polícia vai ouvi-lo novamente ou se ele já de fato vai para o departamento de carceragem que fica no Sudoeste, onde o repórter Rafael Cadengue também está acompanhando toda a movimentação. Então, promete essa manhã aqui na delegacia do Paranoá e a grande expectativa para que esse caso de fato seja elucidado, Neila. A polícia acredita que tenham mais envolvidos que podem surgir ainda nessa história, Maíra? Neila, houve até um posicionamento um pouco antes do Carlomán se entregar para a polícia de que havia um trabalho de diligência nas ruas atrás de mais um suspeito. Então, a gente também aguarda essa confirmação, até porque é um crime muito grande, muito extenso, um crime que já estaria sendo planejado há mais de 2 meses, 3 meses, um crime em que eles conseguiram alugar um cativeiro, conseguiram fazer negócio, houve uma movimentação muito intensa na chácara onde a família morava, ou seja, pode sim ser que outra pessoa faça parte desse grupo, mas isso o delegado também deve adiantar para a gente daqui a pouquinho. Afinal, são 4 suspeitos presos, há aí a previsão de que um adolescente menor de idade, de 17 anos, tenha participado e nós temos 10 pessoas mortas, pessoas que foram mortas com requintes de crueldade, como a polícia mesmo disse, em modalidades diferentes. Tivemos pessoas que foram espancadas, tivemos pessoas que foram amordaçadas, tivemos pessoas que foram queimadas, pessoas que foram ali enterradas. Então, foram várias formas diferentes para assassinar essa família, 4 pessoas presas e até o momento ainda não se sabe quem foi que praticou cada uma dessas mortes. Sabe-se que todos eles têm envolvimento. Então, pode ser que pela amplitude, complexidade desse caso, outras pessoas estejam envolvidas. Mas, claro, a gente ainda aguarda o posicionamento do delegado, que deve se pronunciar nas próximas horas, já que ele adiantou para a nossa equipe que está finalizando as investigações. Tá certo, Maíra. Isso mostra a importância do trabalho em equipe, né? A gente está falando aqui, as primeiras notícias do desaparecimento chegaram a 13, 14 dias atrás. Lógico que para a família que está acompanhando isso pode parecer uma eternidade. Mas, como a Maíra falou, a gente está falando de um caso que envolve 10 vítimas. Até agora, 4 pessoas identificadas como suspeitas de envolvimento nesse caso já estão presas. Então, eu acredito que é uma agilidade grande da polícia, até porque envolve em outros estados. A gente está falando de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. É muita coisa para apurar, muita gente participando de todo esse processo. E é importante falar para quem nos assiste que nós, que
que somos civis, que estamos aqui seguindo a nossa vida, também fazemos parte da segurança pública. A gente entra na questão de ajudar a polícia com informação, com ligação anônima, sem identificar. A gente pode ajudar nesses processos de segurança pública e é isso que a gente faz. E nós aqui da Record, a gente alinha isso e encurta essas distâncias.